Ok, boa noite, alunos, boa noite, alunas aí do Poli 10, né? Nós estamos chegando à última aula do módulo 2, aqui da disciplina de filosofia, fechando esse segundo módulo, né? Vamos fechar, então, com um novo conteúdo, uma nova abordagem. Falaremos, então, de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é o assunto ética, né? Vamos entender o que significa ética, a depender de cada filósofo, ou melhor dizendo, sobre os principais filósofos na história. A gente precisa entender esses contextos sempre a partir do autor aonde estamos estudando, beleza? Para quem, né, está tendo o primeiro contato aqui comigo nessa aula, meu nome é Peterson Dyer, eu sou professor de vocês da disciplina de filosofia aqui no Colégio Poli 10, e a gente está fazendo um fechamento agora do módulo com essas aulas. Vocês têm acesso a diversas coisas. Então, vocês têm acesso a um material didático, vocês têm acesso à aula gravada em estúdio, vocês têm acesso a essa aula online, aqui via Zoom, 3 aulas, no caso, por módulo, por causa da carga horária. Vocês têm acesso ao contato, né, comigo, enquanto professor, pode deixar todas as perguntas que vocês, porventura, tenham lá no Moodle, para fazer todas as atividades. Então, qualquer dúvida que, porventura, vocês tenham, eu fico à disposição, né, o Polo está à disposição para atender vocês. Bem, então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui, né, para que a gente possa entender a sintetização desse tema, ética. Né? Falar de ética é sempre algo bastante complicado, porque me parece meio banalizado. As pessoas falam de ética como se todo mundo fosse o mais autêntico portador da ética, sem não entender muito ou deslizando bastante sobre os seus reais significados. Bem, eu começo fazendo a observação que eu fiz inicialmente, reitero aqui que para falar sobre ética, é importante que, antes de tudo, nós possamos conhecer o referencial teórico. Tá, professor, mas o que isso significa? Ao falar de ética, precisamos falar antes sobre quem está falando de ética. Isto é, ao eu responder o que é ética, eu preciso responder antes para quem o que é ética. Isto é, a depender de cada autor, a ética vai ter outros significados. Né? O autor X vai falar que ética vai ter um significado específico. O autor Y vai falar que a ética vai ter um outro significado. Exemplificando, Aristóteles vai falar que a ética é uma coisa, da qual nós vamos ver agora, vai ter um objeto de estudo diferente, de Kant, que é um outro autor que nós iremos ver também na aula de hoje, que vai ter outras definições sobre ética. Então, por isso que se trata de um tema muito delicado, porque se você pesquisar no Google agora, ética, o que é ética, sobre ética, é capaz que você encontre N páginas, N links, e cada um com definições próprias. E aí está o perigo. Por isso é importante vocês assistirem a aula de hoje, por isso é importante vocês acessarem o material didático, por isso que é importante vocês acessarem os links de apoio à aula gravada em estúdio, terem contato com o professor para que vocês possam entender isso. Porque quando você vai abrir livros para entender sobre o que é ética, quando você vai estudar na internet sobre o que é ética, a depender de onde você veja, a depender de onde você leia, fatalmente você vai encontrar significados distintos do próprio termo. Tá, então vamos entender o que é ética segundo os principais autores, que é o que nos interessa aqui nesse módulo, que é o que nos interessa aqui neste curso. Vamos lá. Ética, em Aristóteles, é a chamada ética para a felicidade. Aristóteles, que é um filósofo grego, que vocês devem se lembrar ou do primeiro ano no ensino médio ou do primeiro módulo, é um filósofo grego antes de Cristo, que vai acreditar que, da mesma forma que o flecheiro acerta o alvo, o homem, né, acerta e busca, ou pelo menos tenta buscar, em última instância, a felicidade. Agir eticamente, segundo Aristóteles, é agir
para encontrar a felicidade. É uma palavrinha grega que ele vai chamar de eudaimonia, ok? Queremos buscar a felicidade e só poderemos ser felizes agindo bem, agindo corretamente. Tá, como é o agir correto segundo Aristóteles? O agir correto é o agir que está entre o tédio, o agir correto é o agir que está entre o excesso, na verdade, e a falta. A falta, que eu estava tentando definir a grosso modo como o tédio, mas vamos colocar aqui o significado como falta. É o excesso e a falta. Isto é o chamado equilíbrio. Você tem que agir de maneira equilibrada, nem para que você tenha de mais, nem para que você tenha de menos. Então, o agir ético é o agir que busca o equilíbrio. Vamos exemplificar, porque aí fica mais fácil. Quem é uma pessoa virtuosa? É uma pessoa ética. Quem é uma pessoa feliz? É uma pessoa ética. Sempre voltado à questão ética. O que é ser ético? É estar no equilíbrio. O que é ser virtuoso? O que é um homem virtuoso? É estar no equilíbrio. O excesso uma pessoa bem-humorada, essa é a virtude. Vamos colocar aqui uma virtude qualquer. Então, a gente coloca a virtude, o bom humor. Uma pessoa bem-humorada. Esse é o equilíbrio, a pessoa tem que ser equilibrada. Qual é o excesso do bom humor? É uma pessoa palhaça que faz graça de tudo, que não leva nada a sério. Qual que é a falta do bom humor? É uma pessoa ranzinza, uma pessoa preto e branco, uma pessoa que não vê graça em absolutamente nada. Então, a boa virtude, o agir bem, é o agir que está entre o excesso e a falta. Isto é, não é nem o excesso, nem de mais, e nem a falta, nem de menos. Vamos dar outro exemplo. Vamos caçar outra virtude, outra qualidade. Coragem. O que é o agir ético na coragem? É a pessoa que está entre o excesso e a falta. É sempre a pessoa que está entre o excesso e a falta. Porque qual seria a falta de coragem? A falta de coragem seria uma pessoa medrosa, uma pessoa que não tem absolutamente ânimo, uma pessoa que não tem coragem por si só de fazer absolutamente nada. E o excesso da coragem é uma pessoa completamente imprudente, irresponsável, que não pensa sobre as suas próprias ações e sobre as consequências delas. Ou seja, a boa virtude, a boa ação é a ação corajosa, que não é nem o excesso nem a falta, está no equilíbrio. A boa virtude do bom humor, a ética no bom humor, é uma pessoa que está no equilíbrio, que não está entre o excesso e a falta. Quando você começa a agir assim, buscando um equilíbrio, uma série de vezes, ao ponto de que aquilo vai se tornar um hábito. Esta é uma palavra central em Aristóteles. Você começa a agir uma série de vezes daquela forma até aquilo se tornar um hábito. Se tornou um hábito, o equilíbrio da sua ação é um hábito, você é uma pessoa ética. Resumindo, a ética está entre o excesso e a falta, e está na construção de um hábito. E qual é o objetivo de ser ético, segundo Aristóteles? Ser feliz. Se você agir eticamente, você será feliz. Vamos para o nosso segundo autor da aula de hoje. E aqui você já percebe que as definições são particulares, são únicas em cada um desses teóricos, como já havia citado. Segundo Kant, Immanuel Kant, se Aristóteles é um filósofo grego, antes de Cristo, Kant vem muito após Aristóteles. Kant já é um filósofo iluminista. Inclusive, foi ele que cunhou o termo iluminismo, da iluminação. O Kant vai dar outras definições para a ética. Segundo ele, agir eticamente não é a pessoa que está no equilíbrio, mas agir eticamente. Ele vai escrever um livrinho chamado A Metafísica dos Costumes, e esse livro ele é tão complexo
Esse livro ele é tão difícil que o Kant vai ter que se dedicar em escrever um segundo livro, chamado A Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Ele escreve a Metafísica dos Costumes, ninguém entende, e, portanto, terá que escrever a fundamentação da metafísica, isto é, a explicação dos fundamentos da metafísica dos costumes. E vai explicar para ele o que é ética. Para Kant, a pessoa ética ela tem que obedecer a duas regras. Vamos resumir aqui a duas regras. Primeira regra é o que ele vai chamar de imperativo categórico. O imperativo categórico diz da seguinte maneira: haja de tal forma. O imperativo categórico ele tem por si só duas regras, melhor dizendo. A primeira regra do imperativo categórico é: age de tal forma do qual o seu agir poderia ser universal. O que isso significa em última instância, professor? Haja como se todo mundo fizesse a sua ação, seria tranquilo. Pense agora, se todo mundo agisse como você age, isto é, ação universal, jogar as suas escolhas em escala universal. Se todo mundo agisse como você age, a pergunta é: o mundo seria melhor ou o mundo seria pior? Se a sua resposta for: o mundo seria melhor, então a sua ação é boa, isto é, a sua ação é ética. Se a sua resposta for: o mundo seria pior, então a sua ação não é ética. Vamos exemplificar. Ao jogar um papelzinho amassado no chão, na rua, no bueiro, devemos pensar: será que essa ação é ética ou não é ética? Para pensarmos sobre essa ação, segundo Kant, é só imaginarmos: e se todo mundo fizesse aquilo que estou fazendo? Parece um ditado popular, né? Mas porque virou meio que senso comum. Né? Imagina se todo mundo fizesse o que você está fazendo, mas essa reflexão é cunhada lá em Immanuel Kant. E o Kant vai falar: imagine se todo mundo jogasse esse papel na rua. Se todo mundo, 7, 8 bilhões de pessoas no planeta jogassem um papelzinho agora na rua, o mundo seria melhor ou pior com 7 bilhões de papéis amassados jogados na rua? A conclusão óbvia que você vai chegar é que, naturalmente, o mundo seria pior. Sendo o mundo pior, portanto, a minha ação não é ética. Então, para você saber, segundo Kant, o nosso segundo teórico de hoje, se a sua ação é ou se a sua ação não é ética, basta você jogar ela em escala universal. Pensar: e se todo mundo cometesse as mesmas ações que eu cometo? Essa é a primeira regra do imperativo categórico. Qual é a segunda regra? Você tem que pensar em fazer o bem em si mesmo. Quando você age, você não pode pensar em agir porque você está ganhando coisas. Isto é, estou sendo observado, estou sendo aplaudido, ou então não estou sendo punido, não estou sendo condenado e julgado pelo olhar do outro, pela câmera que me filme, e assim sucessivamente. Ao você agir, você deve pensar em fazer o bem, não porque receberá punições ou gratificações, mas você deve pensar em fazer o bem porque o bem é o bem. É o chamado bem em si mesmo. Age de tal forma com que a sua ação possa ser jogada em escala universal e, segundo, com que a sua ação tenha um bem em si mesmo, com que ela seja sólida, com que ela seja pensada somente sem nenhum interesse por trás. Então, recapitulando, Aristóteles vai dizer que a boa ação, a ação ética, é a ação do equilíbrio, enquanto Kant vai dizer que a boa ação é a que obedece duas regras. Aqui, ação universal, lei universal, todo mundo agindo como você age, e, segundo, fazendo o bem em si mesmo. E, antes de finalizarmos esse conteúdo de hoje, é necessário que nós possamos fazer uma integração desse conteúdo na modernidade, na contemporaneidade.
Porque quando falamos de ética em 2021, é completamente, é absolutamente diferente de quando falamos de ética na Grécia Antiga ou no Iluminismo. As definições técnicas são outras. Vou dar um exemplo. Não existe diferença entre ética e moral quando a gente está falando em Aristóteles. Porque a diferença entre ética e moral, que eu vou explicar já, ela é uma diferença que existe, mas ela é uma diferença que não existe em Aristóteles, ela existe somente hoje, na modernidade. Em Aristóteles, na Grécia Antiga, ética vem do grego ethos, que significa costume, ou ethos, que vai significar moradia, caráter. Moral vai vir do latim, mos, mores e morales, que também vai significar costume. Então, tanto a ética quanto a moral têm a mesma raiz, a chamada raiz etimológica, que é o estudo das palavras. Portanto, significariam costume, a grosso modo. Quando esses termos chegam na modernidade, na contemporaneidade, estes termos vão ter outros significados. Agora, ética vai ser uma coisa específica e moral será uma outra coisa específica. Então, eu repito, para que fique claro, para que vocês possam entender isto, que quando eu falo de ética e moral em Kant, quando eu falo de ética e moral em Aristóteles, não existe diferença. É a mesma coisa. Entretanto, se eu falo de ética e moral na modernidade, há diferenças. Ou qual é a grande diferença para a gente conseguir finalizar nossa aula de hoje? A moral, ela é uma regra. Ela é uma lei. Isto é, usar o celular em sala de aula é, por lei e por convenção social, algo proibido. Tudo bem que em algumas escolas não é proibido, e etc. A gente não está aqui para falar de exceções. Nós estamos falando aqui de um exemplo concreto. Na escola X, o uso de celular em sala de aula é proibido. Portanto, segundo a regra da escola, segundo a convenção social, segundo a lei estabelecida naquele ambiente, naquele contexto, o uso de celular em sala de aula é ilegal, é contra a regra, portanto, também é imoral. Agir contra a regra é imoral. Não interessa aqui se a regra está certa ou errada. Não interessa aqui se você concorda ou você discorda do uso do celular em sala de aula. A regra é tal, e agir contra a regra é imoral. Agir a favor da regra é moral. Agir contra a regra é imoral. Pensar sobre a regra, isto é, pensar nas possibilidades dos benefícios ou dos malefícios do uso de celular em sala de aula, já não é mais moral. Aqui a gente entra no campo da ética. O que é a ética? A ética é a reflexão sobre a moral. A ética é o pensar sobre a moral. A ética é o estudo dos princípios da moral. A ética nos faz pensar que se temos uma dúvida a respeito de uma temática tal, a respeito de um ano específico, e se nós podemos tirar essas dúvidas usando o celular em sala de aula em um momento específico da aula, isto é, nós estamos agindo contra a regra, mas pensando sobre a regra, agora não é uma ação moral ou imoral, agora é uma ação ética. Agir prontamente sobre a regra, isto é, ou fazendo o que é a favor, ou fazendo o que é contra, é do campo da moral. Pensar, refletir, conjecturar sobre a moral é ética.
Portanto, existem várias morais. A moral que existe na escola é uma, a moral que existe no seu trabalho é outra, a moral que existe na igreja é outra, a moral que vai existir entre amigos vai ser outra, a moral que vai existir entre famílias será outra. Isto é, existem morais. O que é a moral, a grosso modo? A moral é a regra. São as regras que foram estipuladas, as regras que foram estabelecidas. Existem regras sólidas. Você concordando ou discordando, existem as regras. Aquele que age a favor da regra é o cara que tem um agir moral. Aquele que age contra a regra é o cara que tem um agir imoral. E abro um parêntese importante para dizer que aquele que age sem consciência da regra não é chamado de imoral, é chamado de amoral. Isto é, uma criança, isto é, uma pessoa com deficiências cognitivas, né, com alguma doença psicossomática e etc., esta pessoa, ela não pode ser chamada de imoral. A pessoa que não tem consciência da regra não é imoral, ela é amoral. Isto é, ela não tem consciência da moralidade. Então, vamos repetir aqui os conceitos. O cara que age de maneira moral, ele age de acordo com a regra. O cara que age de maneira imoral vai agir contra a regra. E o cara que age de maneira amoral não tem consciência da moralidade. Agora, quando a gente fala da ética, nós não estamos falando de regras sólidas, prontas, resolutas e acabadas. Nós estamos falando de reflexões sobre as regras. Toda vez que eu penso sobre a regra, eu estou fazendo um agir moral. Se no Brasil é proibido o aborto, significa que no Brasil o aborto é imoral. Se nós começarmos a pensar sobre essa temática, e se chegarmos à conclusão que seria melhor descriminalizarmos o aborto, isto é, fazermos com que o aborto deixasse de ser imoral, independentemente aqui do que você concorda ou discorda, sendo bem cru na análise, esta é uma reflexão ética. Porque não estou falando de uma regra pronta, eu estou pensando sobre a regra pronta. E eu estou estabelecendo a possibilidade de mudança da regra pronta. Toda vez que pensamos na possibilidade de alternar a regra, estamos pensando na ética. A moral é fechada, pronta e acabada. A moral, ela é etiqueta. Sabe a etiqueta? Quando a pessoa... ou até o próprio ato de etiquetar uma gaveta, né, de estabelecer o que é aquilo. A etiqueta, o agir bem, né, o agir correto em jantares, a colher, o garfo, os copos, as taças que você deve usar adequadamente para cada refeição, em cada ambiente, etc. Aquilo é a etiqueta, é aquilo que é o pronto. Etiqueta, que também vem da mesma raiz de ética, mas, se eu não me engano, é de origem francesa. A etiqueta é a regra pronta, acabada. Não se pensa sobre a etiqueta, se cumpre a etiqueta. Agora, refletir sobre as ações de etiquetar ou não etiquetar, aí é uma ação ética. Você percebe que, ao longo da história, as regras, isto é, as leis, mudam. Em 1850 se cria a Lei de Terras, onde negros e negras não podem estudar. 1890, a Lei da Vadiagem, onde negros e negras não podem ficar em praça pública. Isso hoje é inadmissível. Isto é, a regra mudou. Há um progresso na moral. E esse progresso da moral só é possível se ele for passar através da ética, da reflexão da moral. Recapitulando, resumindo, sintetizando e finalizando nossa aula de hoje. A ética sempre dependerá de um referencial teórico. Isto é, a ética sempre vai depender do autor. Responder o que é ética é responder sempre para quem o que é ética. Porque a ética em Aristóteles é a ética do equilíbrio. A ética em Kant é a ética que cumpre o imperativo categórico, que são duas regrinhas.
o agir universal, pensar se sua ação fosse feita por todo mundo, se o mundo seria melhor ou pior, e se o bem dela é em si mesmo ou se há interesses por trás. Então, a ética definida por Aristóteles é diferente da ética definida por Kant. Já quando a gente fala da modernidade, da contemporaneidade, há outras definições que estão surgindo. Há agora a ideia de moral, a moral enquanto uma regra sólida, e a ética enquanto a reflexão desta regra sólida. Termino aqui relembrando essas três partes da aula. O que nos foi falado hoje? O que nos foi ensinado? Ética aristotélica, isto é, a ética em Aristóteles. 2, ética kantiana, isto é, a ética em Kant, Immanuel Kant. E, por fim, ética na contemporaneidade, isto é, a diferença entre ética e moral, o surgimento de novas definições. E percebam que eu estou falando enquanto uma ciência viva, enquanto um organismo que se retroalimenta. E, portanto, é muito provável que quando falarmos de ética com os seus netos, com os nossos netos, bisnetos, as definições ainda poderão se alterar. Isso que é o belo nesse estudo. Não há nada pronto. Não há regras prontas. Porque se houvesse regras prontas estabelecidas, estaríamos novamente com 10 mandamentos. Com a regra do que como se viver, o que é um agir bom, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E, na verdade, quando a gente fala de ética, a gente não está falando de regras prontas e acabadas. Nós estamos falando de definições para refletir sobre as nossas ações. E que cada um pode ter sugestões e pensamentos únicos, e que nós devemos, a partir disso, estabelecer a melhor convivência. Porque pensar no agir ético é pensar na coletividade, é pensar na melhor ação para todos, no aperfeiçoamento da convivência. E, portanto, ela nunca será uma regra pronta e acabada. Portanto, é necessário entendermos os principais. Agora, a definição pronta e acabada do que é ética, do que é moral, isso vocês não vão encontrar. Finalizo por aqui. Espero que todos tenham entendido, que, como eu sempre falo, nas aulas de filosofia, eu não tenho a tendência de entregar o conteúdo fechado, que, na verdade, nós devemos sempre pensar sobre essas temáticas e, portanto, você deverá esperar conteúdo fechado, pronto e acabado nas demais disciplinas, mas aqui o que nós iremos ver, a grosso modo, é as definições, os principais autores e as reflexões que estes temas nos apresentam. Eu espero que todos tenham entendido. Eu espero que, assim como nas duas aulas anteriores, quando eu falei de teorias do conhecimento, e assim como essa aula de hoje, quando eu falo sobre ética, que estes dois conteúdos estejam realmente claros na cabeça de vocês. Vocês têm a liberdade de acessar esses conteúdos quantas vezes vocês acharem necessário. Eu estarei aqui à disposição para que vocês executem as atividades, para que tudo seja, claro na cabeça de vocês e que nós possamos, sim, construir, a partir disso, um desfecho de módulo cada vez mais produtivo. Um grande abraço. Eu sou o professor Peterson Daio e eu espero, de coração, que tenha sido aqui uma experiência para vocês absolutamente virtuosa, que vocês tenham saído dessas 3 aulas e, por mais que eu seja, o quanto seja resumido, sintetizado, que vocês tenham saído dessas 3 aulas entendendo um pouquinho desses conteúdos. Então, fico à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Bom fechamento de módulo, boas atividades aí a todos e, sobretudo, também, espero vocês ansiosamente
para a nossa próxima experiência, assim que todos serem aprovados no nosso terceiro módulo.